Meu nome é Milena Mel Oliva, eu uso o pseudônimo Uma Doce Poeta, que é como eu assino todas as minhas formas de arte. Eu mexo com a pintura, colagens criativas, mas essencialmente eu trabalho com a palavra. E minha formação é na licenciatura Pedagogia. Atualmente eu trabalho na Pedagogia Ambiental, eu sou educadora ambiental. E acho que a arte, ela sempre esteve presente na minha vida. Eu acho não, tenho certeza disso, tanto que hoje é a base para todas as minhas outras construções, tanto no trabalho quanto projetos pessoais. Ser artista é uma certeza, atravessado por várias incógnitas e interrogações que a gente segura firme e às vezes abre mão também, porque muitas vezes a gente pensa nisso como escolha, mas não é escolha para quando ensinar a ser artista. Assim, a criança, ela vive e é muito latente dentro de mim, então é o que guia todas as minhas produções, é o que me conecta com os outros também, porque eu sinto que todo mundo precisa resgatar essa criança interior. E a criança, ela tem necessidade do palpável, ela tem necessidade das letras, das formas, da tinta, da textura. Então, ser artista é isso, é resgatar tudo que eu tenho de sensível, emocional e transformar em algo que os outros podem ou não achar bonito, mas que vão sentir algo. Tem uma pergunta que sempre pauta todas as minhas produções, que é o fazer sentir ou fazer sentido. E eu sempre prefiro e a balança sempre pesa pro lado do sentido. Então eu sinto muito e aí tudo desabrocha muito nas criações. Então, ser artista é fazer sentir. Tudo sempre começa de uma emoção, tudo sempre começa ali de uma sensação ou de alguma percepção mesmo. E tá tudo muito pautado na poesia, porque para mim a poesia ela atravessa todas as artes e ela é certeza. Então é sobre o olhar para o mundo e perceber a poesia no cotidiano. Então a poesia ela mora ali e mora nas coisas. E eu acho que isso é um ponto de partida para qualquer coisa que se cria, assim. É muito bonito a ideia que se tem distante de um artista e às vezes colocar em um patamar de nossa, eu sou artista e eu defendo isso, e às vezes as pessoas acreditam e levam com mais verdade isso de querer ser, mas existe muita dedicação, estudos e outras coisas que a gente tem que vencer para esse falar que sou. Ao mesmo tempo que é muito difícil também ter certeza sobre tudo, sobre as coisas, e inclusive sobre o ser artista. Então, levou um tempo para se entender, não, sou poetisa. Da mesma forma que se leva um tempo para descobrir que profissão seguir, eu sou pedagoga, eu sou poeta e eu sou multiartista porque eu, junto dessa bagagem, faço outras muitas criações. Esse é meu ambiente, o meu mundinho, o meu universo particular, que há muito tempo se modifica, assim como eu e assim como as minhas vivências e atravessamentos de menina a mulher e a menina Mel que sempre habitou aqui, transformou cada coisinha e colocou cada coisa no lugar e me emociona muito pensar que todas as coisas que eu já criei saíram desse lugar tão íntimo e que eu tive coragem para levar isso pro mundo. Então, muitas vezes foi deitada aqui nessa cama que eu pensei palavras e depois de muito tempo rabisquei nas paredes. Hoje em dia tem o meu projeto aqui estampado, que é uma das minhas maiores alegrias. Então, às vezes eu deito para dormir, eu deito para pensar, minha cabeça nunca para de pensar e geralmente são sempre muitas criações, aí eu leio um texto e já dou gancho para as outras coisas. Então eu acho que esse meu universo é o meu lugar de conforto, de retorno e de também casa de palavras e acolhimento. Acho que daí que surge essa casa mesmo. O Casa de Palavras surgiu um pouco depois da pandemia, mas era algo que já estava há muito tempo sendo pensado dentro de mim. Durante 2019 eu fiz a minha primeira exposição chamada Café com Poesia, que foi um espaço onde eu expus 40 poemas e aí as pessoas entravam e podiam tomar café e eu declamava textos e eles estavam pendurados em uma sala, então às vezes a pessoa ia escolher um texto e eu declamava e ali criou-se uma certeza de que era aquilo que eu queria fazer, de compartilhar as coisas que eu escrevia, mas também de unir e conectar. Nessa exposição eu tinha chamado dois amigos
para dividirem aquele espaço comigo e exporem também as suas produções. E eu sempre vi a arte como esse lugar de união, que para mim fazia mais sentido e era ainda mais prazeroso quando se dividia com alguém. Disso tudo, Casa de Palavras, Jornal Gaveta, aconteceu. Eu não posso falar que foi, nossa, foi muito, muito pensado, mas aconteceu. Sabe, bem como as coisas acontecem, eu acho. Qualquer artista, ele absorve tudo que ele tem contato para produzir. Então, principalmente quando se usa como matéria-prima a palavra. Acredito que todas as histórias podem e devem virar arte, seja ela qual for, uma pintura, escultura, poema propriamente dito, e incorporar isso no que eu faço é me encontrar em outras pessoas. E é o que eu espero que as outras pessoas façam comigo também. Então, eu escrevo coisas minhas sobre mim, íntimas, mas a partir do momento que eu mando para o mundo, tenho a certeza que as pessoas vão ler e se reconhecer naquilo e incorporar, interpretar o texto de outra forma e completamente, inteiramente do outro. Assim, é isso de forma nua e crua mesmo. Às vezes eu posso escrever algo pautado na minha dor, mas que uma outra pessoa vai ler e interpretar de uma forma diferente, às vezes até feliz. E colocar aquilo partindo da vivência dela. Eu acho que é isso que eu gosto ainda mais nas escrituras de poemas, que é a liberdade da interpretação e a emoção e o sentimento que a gente carrega, não só para os textos e produções escritas, mas para as artes. Então, às vezes a gente vê um curta, às vezes a gente vê uma banana pendurada em uma parede e pensa, não entendi nada, eu não senti nada. E outra pessoa pode ver a mesma coisa e se derramar em lágrimas ou sentir uma alegria extrema. A arte tem desses desconfortos e confortos e encontros e desencontros e é isso. É que engraçado falar disso porque tem muito significado e simbolismo atrás, mas como começar a contar do amarelo? Quando mais nova, eu sempre fui uma menina muito doente, então eu adoecia muito. E aí a minha mãe, os meus familiares falavam, essa menina amarela, ela tá sempre amarela, ela tá sempre doente. E eu comecei a incorporar isso. E, assim, sem perceber mesmo, teve uma época que eu tinha muitas roupas amarelas, e isso continuou hoje. E aí eu comecei a pintar meninas, os desenhos que eu fazia, os rascunhos das meninas eram sempre amarelas, e a cor passou a ser muito presente. Eu gosto muito, muito de girassóis e das pinturas do Van Gogh, e ele tinha essa questão com o amarelo, então vocês vão passear pela minha casa, vocês vão ver que tem girassóis em todos os cantos, e todas as coisas que eu produzo sempre vai ter girassol e sempre vai ter amarelo, porque era de menina amarela mesmo. Tem vários momentos, desde a primeira exposição, desde antes disso, quando eu comecei a ler e contar os meus poemas para as pessoas e as pessoas se identificarem. Mas atualmente o livro tem sido assim, a minha maior realização, porque ele ficou engavetado um tempo e no início do ano eu tive a vontade, assim, eu senti que era o momento de ter um livro para chamar de meu. O jornal já era essa grande realização, e aí eu fiz o especial 2 anos Casa de Palavras, que é o livreto, mas eu pensei, bom, agora tudo que eu tenho escrito, eu preciso mandar o meu original. No início do ano eu peguei meu original, mandei para várias editoras, e mandei para as editoras que eu tinha vontade de ser publicada através e fui aprovada em um selo em que a editora vai custear 100% da minha obra. Então foi muito legal, assim, esse reconhecimento de... E depois disso, todas as editoras que eu mandei foram me respondendo também. Aí foi bem bacana o movimento de eu já estava fechando um contrato, mas ainda tendo retorno de outras editoras e pensando, olha, se eu tivesse tentado antes, já tinha esse texto aí, já de quantos anos, ele também teria ido. Tudo é processo, mas essa tem sido uma realização bem bacana, tem sido legal viver esse reconhecimento. Eu tenho a resposta para isso, inverso. Eu invejo aqueles que ainda conseguem escrever em meio a tudo isso. Tenho tentado escrever sobre amor e clichê ou tudo que já era costume, mas nada se faz real. Já não sou eu que me escondo nos versos. Eles se escondem em mim, eu tenho sido poesia que cala, mas trago silêncios que dizem muito. Eu escrevo para você me ler, mas sou amiga. Às vezes você é mal intérprete. Eu sou flor, você tem alergia. Eu sou aquarela, só que você prefere preto no branco.
Sem ser verso, você não sabe ser poeta. Eu sou o dia, às vezes você gosta da noite. Eu sou chuva e você usa capa. Eu sou a câmera com a placa sorria e você do contra. Pra tudo que sou, dá seu jeito de não ser. Então, eu entendi que às vezes eu escrevo, mas tem gente que odeia ler. Acho que o livro é um fragmento de muitas partes e principalmente de todas as estações que ele atravessa enquanto a minha construção literária e construção como poetisa, escritora. Então, tudo faz parte desse livro e mesmo que textos antigos não tenham entrado na íntegra, tem trechinhos deles. Então, tudo pesa e eu trago algumas culpas de outras estações, medo, confusão, nem tudo tem explicação. Algumas noites se misturaram com os dias, às vezes eu não sei mais o que é dormir. Tudo pesa e quando os meus olhos pesam, eu tenho pesadelos. A minha garganta tranca, eu passei um bom tempo tentando dar voz a gritos que gritavam dentro de mim. Nada, e vem tempestade, meus olhos chovem, eu vejo tudo preto e branco, e não trago mais espelhos para me ver. E minha garganta tranca mesmo. E esse tempo que eu passei tentando dar voz aos gritos que gritavam dentro de mim e tudo pesa, eu trago essa culpa e essas culpas e fragmentos não só para essa estação. Então, Flores do Meu Peito são todos os textos que desabrocharam durante todas essas trajetórias. As palavras me ocorrem baralhadas, vagas ou apenas silábicas. São como pilares e tijolinhos. Leva um tempo até ter um poema concreto. Elas percorrem meu corpo por inteiro. Eu ouso dizer que nem eu me conheço tanto. Talvez por isso me descrevam tão bem como ninguém. E é nesse processo de se perder nos meus detalhes que as palavras se encontram. E na mesma intensidade que as palavras me ocorrem, a poesia me escapa entre os dedos e eu fico coberta de palavras. Uma doce poeta. Amor de Outra Vida foi um presente e eu me senti muito honrada em fazer a personagem dessa história e contar essa história para as pessoas. Foi realmente uma experiência atravessada de emoções, porque quando eu me vi na tela do cinema, eu não sei descrever para vocês assim, a sensação de trazer para o mundo algo e ser tão aplaudida e ser tão acolhida. Foi muito, muito bonito mesmo. Acho que desafiador não, mas marcante do começo ao fim. Foi gravado aqui em um espaço que é tão presente na história de todos os Montes Clarenses e principalmente na minha, porque os cenários de Montes Claros estão sempre presentes nos trabalhos que eu faço. Então, eu acho que esse é mais um para o meu acervo pessoal e para somar assim, uma trajetória de poesias. Com certeza, e com toda certeza, era uma história de. Era um romance atravessado assim por cartas, histórias e existia um flerte ali com a poesia e com a questão do estar presente ao mesmo tempo que se voltava pro íntimo de cada personagem, então eu coloquei muito de mim na personagem de Amor de Outra Vida. Aquela minha primeira atuação e ser a primeira direto na telona de cinema realmente me marcou muito e traz muito espanto, mas ao mesmo tempo muito conforto em saber que eu sou capaz de fazer coisas tão grandiosas quanto isso, e até maiores. Então foi emocionante e ainda assim me faz lembrar de toda essa coragem que me mantém ativa nas artes. Acho que um pouco de tudo, foi uma soma mesmo. Algumas partes da história eu deixei para ler só quando de fato estava indo gravar, então muitas das emoções ali foram ao vivo e aconteceu da forma que tinha que ser. Então, o momento que eu leio, que eu escrevo as cartas, o choro, é tudo muito real. A gravação aqui, a troca também, tanto com as pessoas que estavam dirigindo, quanto com quem dividiu as cenas comigo, foi bem bacana, foi um processo muito gostoso de produzir. Ah, com certeza. Eu gosto muito de tudo que envolve teatro, atuação e estar de frente às câmeras é bem desafiador e é um desafio muito bom de viver. Então, para quem gosta de teatro, do palco, acho que
Câmeras eu sempre desafiador, mas interessante também. Acho que qualquer projeto, assim, quando me chamam, eu tô aceitando, assim, participar. Montes Claros influencia diretamente nas artes que eu produzo. Aqui é uma terra repleta de artistas que servem de inspiração e repertório para tudo que todo mundo quiser criar. Então, eu me sinto muito pertencente a essa terra e sinto que ela atravessa todos os meus trabalhos de uma forma muito única, singular, e realmente é o que representa tudo isso, a palavra é presença mesmo. A partir do momento que você se sente parte de algo, esse algo passa a pertencer a todos os seus fazeres, e é isso que acontece comigo e com a nossa cidade, nosso país, Montes Claros. Nós mulheres temos essa característica de ser acolhedoras naturalmente, e eu percebo isso nas artistas de Montes Claros, tanto que a gente vê um movimento crescente de coletivos aqui na cidade, isso é muito bacana, e eu imagino que a tendência seja só crescer e aumentar esses trabalhos assim, e eu me sinto muito conectada e presente com todas essas outras mulheres. Sinto que é uma troca muito bonita. Acho que o desafio principal é a autocobrança e o persistir, insistir mesmo. A arte, ela muitas vezes é e não é escolha, mas a partir do momento que a gente decide continuar vivendo e fazendo arte, é uma escolha corajosa. Eu bato nessa tecla, todas as respostas vão ter sempre a palavra coragem, mas é uma escolha que atravessar a emoção e às vezes a razão, e nem sempre tanto razão, porque a gente faz arte por necessidade. E vai ter sempre necessidade de quem faz, de quem produz, e vai ter sempre necessidade de quem consome também. É necessidade para todo mundo, mas não é sempre valorizado. Então, a autocobrança é um desafio e as pessoas olharem para o artista, para o professor também. Então, enquanto professor, enquanto artista, eu acho que esse é o maior desafio, assim, fazer com que as pessoas percebam que é preciso ter um olhar sensível, da mesma forma que o artista tem um olhar sensível para o mundo para produzir, as pessoas também precisam olhar com sensibilidade para essas artes. Me aproximou muito da arte a pandemia. Eu passei por momentos assim, a minha mãe, ela adoeceu e quase faleceu de Covid, e como todas as dores, amores e sentimentos sempre foram motivações grandes para as coisas que eu faço, isso não deixou de ser diferente. Então, eu produzi de forma diferente. Eu acho que eu produzi internamente para depois externalizar esses sentimentos. Então, de certa forma, foi um momento que estava todo mundo isolado em casa e vivendo o íntimo muito caótico. E é desse caos sempre que a arte surge mesmo, não foi diferente comigo. Eu vou responder isso com um poema. Eu me apego às pequenas coisas que me fazem sorrir. E mesmo que pareça loucura, ainda sonho com os dias felizes. São tempos difíceis, o que sobrou de nós foram apenas os olhos. Trago sussurros sufocados e sei quando o distanciamento é uma farsa, de quem nunca esteve perto. Fugir para um lugar tão dentro de mim que nem eu me encontro. Tem sido sobre o caos do mundo, de mim no mundo, do mundo em mim. Eu vivo muito privilégio nesse sentido, porque eu não passo muito tempo lidando com esses pensamentos externos, porque eu me preocupo mais sempre com a importância do que eu tenho feito e a importância de acolher outros escritores para desaguar e ecoar no jornal, ou a importância que eu dou para o que eu tenho a dizer. Então, depois que eu entendi, foi um processo, levou um tempo para entender que esses sussurros que estavam dentro precisavam ecoar. Acho que eu passei muito, na verdade, quase nenhum tempo ouvindo essas vozes de fora. É claro que críticas construtivas são muito válidas e eu escuto com atenção e escuto para somar, mas ainda assim, quando eu sinto que existem aquelas agulhadas, sabe, que vêm só para tentar te desmotivar, eu só, não é nem ignorar, é só continuar seguindo e fazendo o que se acredita, sem dar atenção de fato, sabe? Minhas produções, elas conversam diretamente com muitos públicos, mas principalmente com as crianças, e isso vem de mim mesma, porque minha inspiração, ela é um abraço apertado, um dia nublado,
o palhaço do sinal, uma carta de amor, quando se preocupa onde eu tô. E de tudo eu faço inspiração, mas ela que escolhe se vem ou não. Tem as manias esquisitas, a vontade de falar da vida, a valsa que ela conduz, minha irmã que nunca apaga a luz e eu quero inspiração para te alegrar, seu sorriso roubar ou às vezes te fazer chorar. Com a inspiração venho querer, quero aprender a fazer cordel, um sorvete cor de céu, eu quero sempre ser o seu mel. Então são esses versinhos que conectam, como eu já disse, eu com a minha criança interior, eu com as outras crianças e com as crianças que tem dentro de cada adulto também. Eu acho que isso vai se perpetuar por um tempão. Então, a importância é essa. Eu acho que eu aprendi sobre não usar tanto a borracha. Assim, é muito bom ter rascunhos e partir deles para produzir outras coisas, mas quando eu deixei de lado um pouco a borracha em si, o não apagar, eu aprendi mesmo com os erros, com as coisas que eu gostava e não gostava tanto. Escrever o livro foi esse processo assim, de olhar para textos antigos, perceber bonitezas, belezas neles, mas abandonar também. Então, produções, às vezes, é você olhar e tem coisa que você gosta muito, tem coisa que, às vezes, você só deixa e cria novas a partir daquilo. Acho que é entender que tudo amadurece. Então, quando a gente cria algo nosso íntimo, as coisas tendem a mudar também. E o olhar que você tem sobre elas também. Mel, agora eu gostaria de fazer um bate-volta com você, no qual a gente fará algumas perguntinhas bem breves e você também responderá de forma sucinta. Você topa? Vamos lá. Então vamos lá. Um sonho. Publicar um livro. Um poema preferido. Palavras. Uma palavra que te define. Poesia. Uma mulher que te inspira. Enquanto escritora, Carla Selene, Maria Cida Neri, mas enquanto vida, minha mãe, Ivone. O que te move. Arte. O que te silencia. Arte. Um sentimento que te visita sempre. Dúvidas. Qual é a sua maior coragem? Escrever. Defina a arte em uma só palavra. Poesia. E por fim, se a sua arte pudesse sussurrar algo ao mundo, qual seria essa mensagem? Apenas faça o que te inquieta e sobre todas as quietudes que te tomam e apenas faça, escreva e tenha coragem de existir. Não sei se sou metade ou siciliano completo, só sei que me espremi, escorro sangue amarelo cítrico, entre os gomos do que sou, dissolvo em mim o amargo, abraço o favo de mel, uma doce poeta. Precisou do meu tempo, sem dinheiro eu não faço nada mais. Quando a fonte seca